né? Nós estamos profetizando aí pela fé, e ele já está aí, orando, já está intercedendo, né? Ele não esquece aí da construção do templo, né? Você vai pregar lá, né, João Vitor? Ué, é lá que você vai, até lá já vai estar pronto, né? E ele não esquece lá de agradecer lá atrás, o lanche. É uma benção esse menino, viu? Como todas as crianças aqui. Fica à vontade, viu, meu irmão? Obrigado, Deus, por mais esse dia. Abençoe minha vida, minha família. Abençoe o lanche lá atrás. Abençoe a construção da igreja. Abençoe esses hospitais. Abençoe o pastor. Abençoe a igreja. E abençoe, Senhor. Abençoe o vovô, a vovó. E, Senhor, abençoe o meu pai e a minha mãe. Em nome de Jesus, amém. Amém. Beleza, né? Tá bom. É joia demais. Ô, Guilherme, tá pulando, tem que encostar esse camarada aqui. Faz uma oração. Esse camarada, né? Sarinha, ô Sarinha. Quem vai orar mais aqui? Ou vai cantar? Lohane. Essa Lohane cresceu, né? Tá grande. Tamanho aqui dela. Mas tá uma mocinha, não tá? Outro dia mesmo que ela tava esse bebezinho aqui. Já tá, isso é uma bênção, né, Lohane? Vai cantar o hino ou vai fazer uma oração? Senhor Deus, muito obrigado por esse dia maravilhoso, Senhor. Que o Senhor abençoe os que estão aqui, os que não podem vir. Ô Senhor, que o Senhor abençoe as pessoas que estão no hospital, que estão sofrendo, Senhor. Toca no coração dessas pessoas, unge com o som do Senhor, Senhor. Que o Senhor abençoe o pastor, os que estão aqui, os que não podem vir, os que estão no hospital, as enfermeiras. E tudo que o Senhor pode abençoar, o Senhor abençoa, Senhor. Que o Senhor abençoe meu pai, minha mãe, minha avó, Marilene, Marquinho, a Elisângela, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, unge com solução, Senhor poderoso, em nome de Jesus, amém. Aí, ó. Tá vendo? Isso que essa igreja vai desse jeito. É assim. Aqui quem tá aqui? Ó, ora alto não, ela ora muito alto, né? Ora mais baixo. Ué, tu vai orar não? Ela não ora não. É só hora em casa, né? E esse menininho lindo aqui? Fala, ei? Fala, Jesus? Não? Está chateado? Fala, vovó Ione. Então tá. E aí, você? Fazer uma oração? Ué, vocês desviaram? Afastou? Não pode. Então tá bom, fica à vontade, pode ir embora. Pode ir lá para a classe, né? Eu sei que já tem uma turma boa lá. Nós temos uma média de 45 entre crianças e pré-adolescentes. É uma turma aí que é uma bênção, né? Preparar essa turma aí para frente. Na verdade, a gente fala, a igreja do amanhã, não é a igreja de hoje. Não tem nada de amanhã, não é da agora. Vamos lá, pastor, vamos para a palavra de Deus. Irmãos, a paz do Senhor. Vamos abrir a Bíblia em 1 aos Coríntios, capítulo 13. Presbítero, trouxe a minha sogra de novo. Ela, tá lá. Cadê a sogra da? Tá no telão. Tá lá no telão. Tá lá. A dona Doraci. Ama mais a sogra do que a esposa. Eu trago a minha sogra, trago 3 uma vez. 3. É a minha sogra, é a mãe da minha esposa e a avó do meu E filho. a avó do filho. E eu sou o genro mais bonito dela. Só tem ele, né? Ela só tem ele. Só tem ele. O mais bonito e mais feio também. É isso aí. Estivemos lá hoje de manhã, em Baixio e a Santa Cruz, né? Graças a Deus. 1 aos Coríntios 13, irmãos. Alegria estar de volta com os irmãos aqui. Trazemos um abraço lá de Conselheiro Pena, os irmãos de lá.
1 Coríntios 13. Vou ler o texto, todos os irmãos prestem atenção. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Vamos ficar então. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o prato de bateria que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se engrandece, não fica cheio de si, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se irrita, não se exaspera, não se ressente do mal. 1 Coríntios 13, agora o versículo 6. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, de maneira obscura. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Vamos repetir o verso 13, irmãos. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. E também repitamos agora, logo no início do capítulo aí, logo abaixo do título. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Pode sentar aí. Uma mulher uma vez chegou para minha esposa, mulher de outra igreja, e disse: pastor da minha igreja é um homem de Deus. Ele fala em línguas. Há muita gente que pensa assim. Há muita gente que pode dizer: o diácono da minha igreja é um homem de Deus. Ele expulsa demônios. Alguns podem dizer: tem uma irmã na minha igreja que é uma mulher de Deus. Ela ora, os enfermos são curados. O que é um homem de Deus e o que é uma mulher de Deus? Paulo escreve essa carta para a igreja na cidade de Corinto, uma igreja que ele fundou. A cidade de Corinto, na Grécia, tinha naquele tempo, 2.000 anos atrás, 400.000 habitantes. Uma grande cidade, populosa, no litoral da Grécia. Uma cidade que, por ser no porto, portuária, tinha um comércio muito grande, muito rica. E tinha uma coisa que toda cidade portuária tem: muita prostituição.
E muita gente tinha se convertido naquela cidade. Toda sorte de pecado na cidade havia, como há no Rio de Janeiro, todo tipo de pecado: bebedeira, assassinato, imoralidade sexual de todo tipo havia naquela cidade já naquele tempo. Quando eles queriam falar em qualquer lugar daquela região toda da Grécia, em outros lugares do Império Romano, que algum lugar era muito pecaminoso, ou que algum povo era muito pecaminoso, eles falavam que aquele lugar se tinha tornado um lugar corintianizado. Ele tinha se tornado igual ao povo de Corinto, cidade pecaminosa. E Paulo entrou ali, pregou o evangelho, e ali ele fundou uma igreja, em 1 ano e meio que ali esteve. E aquele povo foi lavado pelo sangue de Jesus, eles receberam o Espírito Santo que entrou dentro deles e passou a morar dentro deles. Eles receberam dons espirituais, eles foram transformados. Mas há uma coisa que continua na vida de nós crentes, todos nós. Tal diz na carta aos Romanos que uma coisa vai nos acompanhar até o dia da nossa morte: o pecado que habita dentro de nós. Essa coisa maldita que não morre nesta vida, só morre no dia da nossa morte. Essa coisa contra a qual nós temos que lutar todo dia e fazer morrer. Ele diz na carta aos Colossenses: faça morrer a natureza terrena de vocês. É como se ele dissesse: pegue pelo pescoço e aperte, e esmague, e faça morrer a míngua, essa natureza pecadora que está dentro de vocês, mesmo vocês já tendo sido regenerados e o Espírito Santo tendo entrado aí dentro e tendo passado a morar, vocês foram selados com o Espírito Santo, mas há uma coisa que ainda permanece aí dentro, se chama a natureza pecadora, que ela continua dentro de vocês, dentro de todo crente, seja homem ou mulher. Essa coisa continua aí dentro, porque Deus enfraqueceu a raiz, mas a raiz continua aí dentro de cada um de nós. Martinho Lutero disse que o pecado é como a barba: se você não cortar todo dia, ela cresce e vai ficar muito grande. E Paulo escreve então nesse capítulo 13, porque ele escreveu essa carta para essa igreja, a qual ele amava, ele tinha fundado a igreja, porque essa igreja tinha todos os dons espirituais. Capítulo 12 fica claro: essa igreja tinha dom de línguas, e tinha o dom de interpretação de línguas. Essa igreja tinha o dom de profecia, e tinha o dom de revelação. Essa igreja tinha o dom da palavra do conhecimento, e tinha o dom da palavra de sabedoria. Essa igreja tinha o dom de curas, e tinha um dom que não é o dom de cura. Ele fala dons de curar, no plural. São vários dons de curar. Parece que alguns têm dom de curar só doença de olhos, parece que outro tem dom de curar só doenças de pele, parece que outro tem dom de curar só doença disso e só doença daquilo, só aleijados ou só outras coisas. Ele fala dons de curar, não é um dom no singular. Está aqui no versículo de número 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros ou socorros, governos, variedades de línguas. Essa igreja tinha todos os dons, com exceção de apóstolos. Ela tinha mestres, ela tinha profetas e profetisas. Era uma igreja dotada de todos os dons espirituais, e na hora do culto nessa igreja, a palavra de Paulo aqui deixa claro que nessa igreja todos os dons eram manifestos. Uma hora um se colocava em pé, ou parece que não tendo bancos como nós temos, eles ficavam todos em pé, mas um se manifestava e falava em línguas, e então o outro interpretava línguas, aí um trazia uma revelação, o outro falava em profecia. Mas aí Paulo diz uma coisa. Obrigado, Deus te abençoe. Ele diz uma coisa importante. Havia naquela igreja um homem que era membro da igreja, mas ele estava adulterando com a mulher do pai dele. É lógico que não era a mãe dele.
mas era a mulher do pai dele. E ele adulterava com ela. Ele se deitava com ela. Mas ele continuava lá. Ele tomava a ceia. Ele participava da vida da igreja. Normalmente. Capítulo 5. Geralmente se ouve que há entre vocês imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo vocês andam ensoberbecidos e não chegaram a lamentar para que fosse tirado do meio de vocês quem praticou tamanho ultraje. Impressionante. Ele diz aqui que na hora da ceia, e a ceia naquele tempo primitivo não era como nós fazemos hoje, era todo domingo, não era uma vez por era todo domingo, e eles traziam, era pão inteiro, era um pão inteiro, e cada um ia lá e tirava um pedaço. Só que ali havia uma coisa impressionante, naquela igreja, com todos esses dons. Os ricos da igreja traziam muito pão e traziam muito vinho, era muito vinho mesmo. Os mais pobres não tinham condição de trazer o alimento, o pão e o vinho, então eles vinham esperando que os ricos compartilhassem com eles. Quando chegava a hora da ceia, eles tinham aquela chamada refeição, que era a festa do amor, em que eles participariam todos juntos. Os mais ricos não esperavam pelos mais pobres, então eles começavam a comer o pão e beber o vinho sozinhos. E não esperavam pelos outros irmãos. E eles bebiam tanto vinho que eles ficavam bêbados na hora da ceia. E Paulo fala isso aqui. Ele diz a alguns que se embriagam na hora da ceia, ficavam bêbados. Mas, no entanto, eles tinham todos esses dons. E esses dons funcionavam ali. E continua havendo profecia, e continuava havendo línguas, e continuava havendo curas, e continuava havendo tudo isso. E esses dons do Espírito Santo continuavam funcionando na vida da igreja. Não eram dons do diabo, e não eram dons da carne, eram dons do Espírito Santo de Deus, porque ele havia dado esses dons à igreja. Mas havia um adúltero na igreja, e havia bêbados na igreja. Fiquei impressionado com algumas notícias lá de Conselheiro Pena, também coisas que eu vi muitas lá em Mantena, como muitos crentes têm vivido, irmão Hércules. E nós temos que vigiar o nosso próprio coração. Falei hoje lá em Santa Cruz, lá em Mantena, uma coisa impressionante, o tanto de gente que é membro de igreja, presbítero de igreja, membro de igreja, professor de escola dominical, que mora em Mantena, a 6 quilômetros da divisa com Barra de São Francisco, aliás, 6 quilômetros da divisa com o Espírito Santo, e a 13 quilômetros da cidade de Barra de São Francisco. Aí eles moram em Mantena, e a placa do carro é de Barra de São Francisco, porque o sujeito mente, ele vai a Barra de São Francisco e ele consegue alguém lá para dizer: faz para mim um documento que eu moro aqui, na rua tal, no bairro tal, no número tal, no apartamento tal. Aí ele faz o quê? Em vez de pagar R$1.000 de imposto do carro dele aqui, do IPVA, ele paga R$500 de imposto do mesmo carro, porque no Espírito Santo o IPVA é a metade do IPVA de Minas Gerais. Mas ele está lá, na igreja, bonitão, tomando a ceia, presbítero de igreja, professor de escola dominical, tranquilo, ninguém faz nada, fala em línguas em muitas igrejas, traz revelação em muitas igrejas, mas é mentiroso, é ladrão. É disso que Paulo está falando. Eu soube aqui em Conselheiro Pena que tem homens pastores que falam em línguas, mas homens que mandaram muita gente para os Estados Unidos com documentos falsos,
Estão lá pregando o Evangelho em Conselheiro Pena, ministrando a ceia do Senhor, e as pessoas dizem, é um homem de Deus, ele fala em línguas, ele faz isso, e faz aquilo. E Paulo está falando dessas coisas. Eu estou trazendo essa palavra, irmãos, porque a igreja do Senhor precisa ser orientada pela palavra de Deus para não confundir as coisas e não falar que são homens de Deus e mulheres de Deus aqueles que não são aqueles que agradam a Deus. O Senhor Jesus um dia chamou os 12 apóstolos dele, Pedro, André, Tiago, João, Bartolomeu, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Judas, filho de Tiago, Judas Iscariotes, que o traiu. Ele diz o quê? Eis aí vos dou autoridade sobre serpentes e escorpiões, para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do maligno. Ide, portanto, pregai o Evangelho, curai enfermos, purificai leprosos e ressuscitai mortos. Judas Iscariotes recebeu o poder do Espírito Santo de Jesus para purificar leprosos, curar enfermos e ressuscitar mortos. E Judas Iscariotes tinha dons do Espírito Santo, e Judas Iscariotes nunca foi crente, nunca foi salvo, e a Bíblia diz que Judas Iscariotes era o filho da perdição, e ele é o único na Bíblia que nós podemos afirmar que morreu e foi para o inferno, e está no inferno há quase 2000 anos. Se você puder abrir a porta do inferno, você ouviria Judas Iscariotes agora gemendo: ai, 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 meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, tem misericórdia, ai, meu Deus, esta chama me atormenta. Ele e todos os outros que estão com ele no inferno nesta hora. O inferno é lugar de choro e de ranger de dentes, e quem está lá é atormentado de dia e de noite. Não há descanso e será por toda a eternidade. Todos que praticam essas coisas que eu falei aqui, e que não se arrependem delas, cairão lá, para nunca mais sair, e gemerão lá, por toda a eternidade. A Bíblia diz que os impuros, os idólatras, os pecadores de todo tipo, que tem essa prática, que ama essas práticas, que tem prazer nessas coisas, não entrarão dentro dos céus. Pastor, quem que é homem de Deus? E quem que é mulher de Deus então? Paulo diz: ainda que eu fale a línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como bronze que soa, faz barulho. Ou serei como o símbolo é um instrumento igual o trapo da bateria, como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Paulo está dizendo o seguinte: quer saber quem é o homem de Deus ou quem é a mulher de Deus? Quem ama primeiro a Deus. Porque quem ama a Deus não vai querer desagradar a Deus e nem desonrar a Deus, e não vai querer quebrar a lei de Deus. Ele não vai falsificar um documento. Ele diz: eu fico no prejuízo e pago o imposto todo do meu carro. Eu não vou pagar metade para depois cair no inferno com dinheiro no bolso. Eu não falsifico. Porque quem é o pai da mentira é o diabo. E eu sou filho de Deus. Paulo diz na carta aos Efésios: sede imitadores de Deus. Então, quem é pessoa de Deus é aquele que ama. E ama a Deus, que é o seu Pai. Há pessoas que não têm nenhuma dessas coisas que havia na igreja de Corinto.
São pessoas honestas, fiéis, corretas, tementes a Deus e santas, extremamente santificadas, íntegras no seu caráter, cheias de amor para com o cônjuge, para com os filhos, para com a família, para com Deus, para com a sua igreja, são zelosos para com as coisas de Deus, elas são cumpridoras dos seus deveres na igreja, elas não deixam a peteca cair, elas amam a Deus e amam os irmãos, e muitas vezes, muitos crentes desconsideram. Sabe por quê? Porque não tem nada que chama atenção. Mas aquele que às vezes orou em nome de Jesus, sai dele. Que ele é um homem de Deus, mas ele está em casa com a esposa, ele bate na esposa. É aquele filho que grita com o pai e com a mãe. Ainda que ele expulse o demônio, se ele vive uma vida de pecado, no dia que ele morrer, ele vai para o inferno. Porque ele pode ter dons do Espírito Santo, mas o Espírito Santo pode não morar no coração dele. A Bíblia assim o diz. Porque Paulo encerra o capítulo e diz, no verso 13, agora, pois, permanecem 3 coisas. Ele diz o seguinte aqui, que tudo isso vai passar. Todas essas ferramentas que Deus nos dá para nós trabalharmos na sua obra, e elas são de Deus, e nós ficamos felizes porque Ele nos dá dons espirituais, que são ferramentas para expandir o seu reino, para enfrentar o exército do diabo, para fazer com que a obra de Deus cresça, para abençoar vidas, para confortar o necessitado, para curar o enfermo, para libertar o que está escravo do demônio. Essas ferramentas, esses poderes do Espírito são extremamente úteis e devemos nos alegrar quando Deus nos dá, e Ele de fato nos dá, e devemos nos alegrar porque Ele nos torna úteis no seu reino. Mas Paulo diz que tudo isso vai passar. E aí no final do capítulo ele diz, agora pois permanecem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Esses 3, porém, o maior desses é o amor. Sabe o que mais agrada a Deus, irmãos, é quando alguém chega e fala assim, igual no caso diferente daquela mulher que falou para minha esposa, meu pastor, homem de Deus, ele fala em línguas. Quem conhece a Bíblia tem que falar assim. Me permite usar o Hermes aqui, viu, Sandra? Só para um exemplo, né? Eu não conheço os dons que ele tem, então fico livre para falar. E alguém chega assim e fala, presbítero Hermes, nosso evangelista, é um homem de Deus. Ele ama a Sandra, a esposa dele. É homem de Deus. Presbítero Hermes é um homem de Deus. Ele ama as ovelhas dele, a igreja que Deus colocou para ele cuidar. Qual o nome da irmã? Nani. É a Super Nani, né? A Super Nani de Galiléia. Aqui, nossa irmã. Só que essa aqui é crente, né? Eu não sei se é de lá. Parece que ela também, né? Graças a Deus, que bom. São 2 Nani para entrar no céu. Então a irmã Nani, alguém chega lá assim, a irmã Nani, alguém que conheceu ela, fala assim, ó, mulher de Deus. Aí eu pergunto, por que quem tiver perto? Porque ela vê o necessitado que bate a porta e ela ajuda, ela cuida de quem precisa, porque ama. É isso que é a pessoa de Deus. Pessoa de Deus é a pessoa que ama, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor. Que Deus cuida do ser humano, Deus cuida de nós. Deus enviou Jesus para morrer por nós.
Agora eu já vi muita gente com essas outras coisas, e eu me lembro de uma moça que todo dia, por volta de 12:30, 1 da tarde, ela dizia para a mãe: estou indo com um grupo de gente orar. E aí, quando chegava naquela igreja, o povo tinha para ela uma fama tão boa. Que moça abençoada, que moça crente, ela ora com um grupo de oração. 12:30, 1 da tarde, olhar e dizia: malandra, sem vergonha, descarada, preguiçosa. Porque ela sai nesse horário para deixar a mãe lavar a vasilha do almoço, porque ela é preguiçosa, ela não quer lavar, porque ela não ama a mãe dela. Eu falo porque eu conhecia a peça. Preguiçosa. Ficava dando uma de muito espiritual. Preguiçosa. Quer orar? Vai orar mais cedo. Ora depois que lava a vasilha para a mãe. Honra a sua mãe, diz o mandamento de Deus, é o 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Prove que ama, lave a vasilha para sua mãe. Se você está solteiro em casa e não tem outro emprego. Ore à noite. Presidente do Supremo Conselho da nossa igreja, pastor Roberto Brasileiro, diretor do Instituto Bíblico Eduardo Lano Ibel, lá em Patrocínio. E no seminário tinha um colega nosso lá que ia sentar do meu lado, o Terrão, irmão do Adelso Terrão, lá da terceira igreja de Conselheiro Pedro. Sebastião Terrão foi aluno dele 3 anos no Ibel. E aí disse que um dia um colega deles, logo no início do curso, falou assim: quando os outros professores chegavam e oravam na abertura da aula, aí o pastor Roberto Brasileiro começou a aula logo de cara. Aí o rapaz falou: reverendo Roberto, o senhor não vai orar para a abertura da aula, não? Não, aqui agora é horário de aula. Orar, eu orei às 4 da manhã. Orar, eu orei às 4 da manhã. E a hora de começar a aula, ele chegava, era hora de aula. Aí, na hora certinha, ele começava a dar a aula dele. Não quer dizer que eu tenho de concordar com ele, mas é porque a prática dele, ele acordava pelo menos 4 da manhã e ele orava até às 5, 5:30, 6 horas. Daí ele ia para o seminário lá no Instituto Bíblico Ibel, e não é à toa que Deus o colocou na posição que ele se encontra hoje. Eu vou encerrar aqui, irmãos. Como é que você e eu devemos fazer para sermos conhecidos? A gente deve ser conhecido pelos dons que nós temos, porque todos nós temos dons, nós somos crentes e cada um de nós temos dons espirituais, mas que nós sejamos conhecidos pelo amor, irmãos. Por amar nossa família, por amar nosso próximo, por amar os pobres, por amar aqueles que batem a nossa porta pedindo comida, precisando de alimento, precisando de ajuda, precisando de um socorro, precisando de oração, precisando de quem os ajude, quem os defenda contra o opressor, contra aquele que é mais forte do que ele, quem defenda a causa dos necessitados. Que aí a pessoa que vê você amando a Deus e ao próximo, ele diga: fulano de tal é homem de Deus, fulano de tal é mulher de Deus. Permanecem a fé, a esperança e o amor. O maior destes é o amor. Porque quem ama a Deus se comporta de maneira que agrada a Deus. Quem ama a Deus vai procurar não quebrar a lei de Deus. Quem ama a Deus vai viver de tal maneira que não vai aborrecer a Deus. Quem ama a Deus vai viver de tal maneira que não escandaliza o seu próximo. Quem ama a Deus vai viver de tal maneira que não vai ser um tropeço para a causa do Evangelho. Quem ama a Deus vai amar a palavra de Deus, vai desejar estudar esse livro. Quem ama a Deus vai desejar ter uma vida de oração. Quem ama a Deus vai amar a igreja de Deus. Quem ama a Deus ama as coisas de Deus. Quem ama a Deus ama o reino de Deus. Quem ama a Deus ama o povo de Deus.
Eu não entendo e não consigo entender esse negócio de crente que você conversa com ele. Quem são seus amigos? Fulano. Aí você vai ver, não é crente. E o outro amigo seu chegado? Fulano de tal, também não é crente. E o outro mais chegado seu, fulano de tal, também não é crente. Se a maioria dos amigos do sujeito mais chegados não são crentes, esse cara é bode, vestido de ovelha. É cabrito. Se você levantar a capa de lã, tem um cabrito debaixo desse negócio. Porque ovelha cheira ovelha. O salmista diz no livro dos Salmos: quanto aos santos que existem na terra, eles são os notáveis, e neles eu tenho todo o meu prazer. O crente que é crente, que ama a Deus, ele ama as ovelhas de Deus. Ele é crente e ama os filhos de Deus, que são filhos do seu pai. Aí você pergunta: quem é o seu melhor amigo? Fulano de tal. Geralmente é o melhor crente que tem. E o outro melhor amigo seu? É fulano de tal, é crente. E com outros amigos seu? Crente. É lógico que ele é amigo dos não crentes também, mas os melhores amigos dele são crentes, e crentes fiéis, e crente bom, e crente batuta, crente de raça, crente que é ovelha de qualidade, porque ele ama a Deus e ama as ovelhas de Deus. Ele gosta de estar junto das ovelhas de Deus, mas se o camarada gosta de andar com cabrito, desconfia dessa ovelha, porque debaixo dessa lã tem um negócio esquisito. É sério, né? Deus nos abençoe, irmãos. Que nós sejamos conhecidos, porque nós amamos a Deus. Pastor, como é que eu faço para ser abençoado? Ande nesse caminho. Paulo fala: eu passo a mostrar a vocês um caminho sobremaneira excelente. Qual é o melhor caminho? O caminho do amor a Deus é o próximo. Caminho do amor. Anda nesse caminho, que eu e você vamos nos dar muito bem. E tudo mais Deus dará. Dons espirituais, tudo mais, você não fica contando para ninguém, você só ama. E o resto, Deus dará, o resto, Deus dará. Amém. Nós vamos então passar a administração da ceia. Presbítero Samuel, irmão de profeta, que só vai ser pregador, né? Hoje já é pregador. Graças a Deus. Irmãos, vou relembrar as palavras da instituição da ceia no Evangelho, mas antes eu preciso falar algumas coisas que eu falei na sede, falei nas congregações também, são importantes considerar. A ceia e também o batismo são sacramentos, os dois únicos sacramentos que existem na palavra de Deus. Não existem outros sacramentos, apenas esses dois, o batismo e a ceia. O sacramento significa uma ordenança. É uma ordenança de Jesus para a sua igreja. São coisas que Jesus ordenou. Ele deu uma ordem para que todo crente, todo discípulo dele participe. Que todo crente possa cumprir a ordem de Jesus e participe. Quem não foi batizado e creu nele tem que ser batizado. O batismo uma vez na vida só. Quem já foi batizado tem o dever de participar da ceia toda vez que tiver oportunidade. Aí surge um dilema na mente do crente. Paulo diz na carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 27, que nós não podemos participar da ceia indignamente. Cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, que é o corpo de Cristo, portanto a igreja, come e bebe juízo para si. A pessoa que participa da ceia indignamente pode sofrer 3 castigos de Deus, ou 3 disciplinas: fraqueza espiritual, doença física e morte.
Deus pode até matar a pessoa, se tomar a ceia, tendo no coração uma mágoa contra o irmão, principalmente ódio contra o irmão. Isso é grave. Então não deve participar se existe isso no coração. É perigoso. Por outro lado, Jesus ordena, por isso que é um sacramento, é uma ordenança. Então, se ele ordena e temos que participar, deixar de participar é pecado. Olha que coisa complicada. Participar com o coração iníquo é pecaminoso e é perigoso. Deixar de participar é pecado, porque Jesus ordenou. É desobediência a Jesus. Então as pessoas perguntam: pastor, o que é que eu faço? Primeiro, não deve deixar de participar. Só não pode participar quem está em disciplina pela igreja. Quem está em disciplina não deve, porque quem está disciplinado e participa, aí se complica. O disciplinado está proibido de participar da mesa do Senhor. Mas quem não está disciplinado tem só uma coisa a fazer: ele não pode ficar em casa no dia da ceia. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que confessar a Deus. Se ele na hora da ceia ele lembra: Senhor, eu tenho uma amargura no coração contra o irmão não está aqui agora, o que eu faço? Pede perdão a Deus, lava o coração, e na primeira oportunidade procura aquele irmão, vai lá e reconcilia com ele. Mas o irmão não estando presente na hora da ceia, você pediu perdão a Deus, participe. Até porque participar da ceia vai te fortalecer para você ter mais fé, para você se santificar e continuar vivendo a vida cristã. Então nós vamos ter um momento de oração silenciosa, para todos nós orarmos, pedindo a Deus que nos perdoe os pecados, que Deus abençoe nosso coração. E aí nós vamos participar e vamos ser fortalecidos pelo Espírito de Deus, que vai nos alimentar do próprio Jesus. E nós seremos abençoados assim. Por uns instantes, nós vamos orar em silêncio. Ore pela sua vida. Confesse os seus pecados a Deus, eu também farei. E a Bíblia diz que há purificação no sangue de Jesus para todos nós. Peço ao irmão Samuel que ore a Deus, pedindo que Deus abençoe o pão e o vinho sobre a mesa. Deixando aqui, Pai, muito obrigado por essa grande oportunidade de estar aqui diante da tua casa, Senhor, perante a tua mesa. Nós colaboramos esse pão diante do teu altar, Senhor, que representa o teu corpo e o teu sangue. Que cada pessoa aqui, Senhor, tenha consciência, Senhor, de participar da tua ceia, não venha participar ilicitamente, Senhor. Muito obrigado por essa rica oportunidade. Eu te louvo, te agradeço de todo o meu coração. Amém. Então, irmãos, a Bíblia diz que na noite em que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão, partiu, deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós, comam dele todos. Em seguida tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Bebam dele todos. Nós convidamos todos os membros desta igreja e membros de qualquer outra igreja reconhecidamente evangélica. Você está em comunhão com a sua igreja, participe.
cruz eu vou, se eu sofrer participar, tua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Nesse da vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Se alguém foi esquecido na distribuição do pão ou do cálice, por favor, levante uma das mãos para ser servido. Então nós vamos participar, irmãos, como o Senhor disse, tomai, comei do pão e bebei do cálice. Graças a Deus. Jesus disse: meu corpo é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem de mim se alimenta
por mim também viverá. Presbítero Hermes, faça a oração, por favor, irmão, e depois os irmãos receberão a bênção. Senhor, muito obrigado por este momento ímpar, momento que esse banquete foi servido neste momento. E aqueles que não participaram, que no próximo, ou no, enfim, algum tempo, o Senhor possa dar ainda a oportunidade de estar participando, porque é muito bom, é maravilhoso participar da ceia, né? Porque o Senhor disse, foi um pedido do Senhor, quando o Senhor subiu aos céus e pediu que a gente, todos nós, fizéssemos isso, até que o Senhor venha. Nós estaremos firmes, continuando, fazendo, porque nós queremos ser obedientes, queremos andar segundo a tua vontade, segundo o teu querer, nos seus passos. Mas muito obrigado por todos que aqui estão, obrigado por todos os nossos visitantes, obrigado por tudo que tem acontecido até o presente momento. Como nós oramos no início, queríamos um trabalho maravilhoso, em sua presença fosse marcante. E aqui está, nós oramos no nome de Jesus. Irmãos amados, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, e as misericórdias, as consolações, os poderes do Santo Espírito de Deus estejam convosco, amados irmãos, e com todos nós, e com todo o povo de Deus espalhado por todo este mundo, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Pode se cumprimentar, irmãos, aquele abraço, aperto de mão, quem está do seu lado, atrás, perto aí.